pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista com foco em linfomas, fazendo uma série de vídeos sobre os vários subtipos. Obviamente a ideia aqui é ajudar vocês, familiares, pacientes, a entender um pouco mais sobre essas doenças. Hoje eu vou falar de um linfoma muito incomum, bastante raro, que é um subtipo de linfoma T, que é o chamado de linfoma T hepatoesplênico. O que significa esse nome, hepatoesplênico? Hepato é fígado, então é um linfoma que vai acometer fígado, e espleno é baço. Então a apresentação clínica desses pacientes geralmente é quase exclusivamente envolvimento do fígado e envolvimento do baço. Então os pacientes podem chegar com baço aumentado, com fígado aumentado. É lógico, gente, que existem 1000 razões para o baço aumentar, para um fígado aumentar, e o hepatoesplênico é a mais incomum delas. É um linfoma extremamente incomum, menos de 1% aí de todos os linfomas que a gente tem. Geralmente esses pacientes têm uma história de uso de imunossupressor por qualquer razão, doença reumatológica, próprias hepatites autoimunes, algumas doenças neurológicas que precisam usar imunossupressão pesada, e a gente sabe relativamente pouco ainda quais são os gatilhos desse tipo de linfoma. É um linfoma que às vezes demora o diagnóstico, porque, de novo, não é tão fácil assim, primeiro, pensar num diagnóstico tão raro, e às vezes para fazer o diagnóstico você precisa de mais de uma biópsia, às vezes até precisa tirar o baço para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Uma parte desses pacientes vai ter envolvimento também da medula óssea, então às vezes a gente consegue fazer esse diagnóstico por uma biópsia de medula óssea, por uma citometria de fluxo e assim por diante. É um linfoma que a gente trata inicialmente com quimioterapia, e naqueles pacientes que estão bem, são jovens, que têm um bom doador, a gente sempre considera um transplante alogênico para esses pacientes. Para aqueles outros que não têm um bom doador, ou não, às vezes não está numa situação ideal para ir para o transplante alogênico, a gente considera consolidar com transplante autólogo. Infelizmente é um linfoma raro, agressivo, de tratamento difícil, como eu falei para vocês, tem várias possibilidades do paciente precisar de um transplante, e que infelizmente uma parte desses pacientes podem ter retorno dessa doença. É um linfoma que vem sendo bastante estudado, a gente já sabe hoje quais são as alterações genéticas que a gente tem, então a gente tem, por exemplo, uma alteração no cromossomo 7, alguns genes que estão ativados, que a gente espera que isso se traduza em terapias. É muito importante vocês entenderem isso, né? Então a gente consegue melhorar as terapias quando a gente consegue entender a biologia dessas doenças. Então, muitas das vezes, talvez a terapia ainda não tenha chegado, porque a gente ainda está entendendo qual é o melhor alvo para esses pacientes. Você está passando por isso, converse com o seu médico, veja qual que é a programação dele em relação aos transplantes, e eu tenho certeza que seu médico vai tomar a melhor decisão para você. A gente continua na esperança de resultados melhores, mas a gente cura com certeza uma parte desses pacientes, né? A gente não está, obviamente, falando de nenhuma sentença aqui. É importante só mesmo essa programação, esse diagnóstico certinho, para que você consiga receber o melhor tratamento.